Apocalipse capítulo 19, versículos 11 e 12. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vamos para a primeira parte. Vi o céu aberto. Esta expressão, vi o céu aberto, nós já vimos em Apocalipse. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo 15, versículo 5. Vamos rever? Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Então veja, João está cheio do Espírito Santo, foi arrebatado, está tendo essa visão. E agora ele vê o céu aberto. Lembrando que nós estudamos nos versículos anteriores sobre a igreja já presente no céu. A igreja já foi retirada da terra. Tudo isso nós já estudamos. Vamos em frente. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O cavalo branco é um animal utilizado por militares de alta patente. Militares que possuem um grau elevado na hierarquia militar, um general, por exemplo. Significa autoridade, significa poder, domínio. E nós já estudamos também sobre o cavalo branco no livro de Apocalipse. Vamos em frente. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E quem é este cavaleiro chamado de Fiel e Verdadeiro? É Jesus Cristo, nosso Senhor. É o noivo. Prova disto nós podemos ver em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, que nós também já estudamos. Vamos rever? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É uma referência a Jesus Cristo. Sobre isto não fica nenhuma dúvida. O cavaleiro fiel e verdadeiro que está sobre um cavalo branco é Jesus Cristo, nosso Senhor, agora vitorioso. Agora vem para praticar a justiça. Observe. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Veja, agora Jesus já está exercendo um outro papel. Primeiro ele se esvaziou, viveu em nosso meio, ensinou a sua palavra, transmitiu muito amor, muito carinho, muita humildade. Mas agora ele já está em outra posição, já está na posição de juiz, vem para julgar. Julgar quem? Aqueles que não temem a Deus, não a igreja. A igreja já está salva, a igreja já está com Jesus no céu. Interessante que nós encontramos uma profecia sobre este assunto, uma profecia messiânica. Isto pode ser confirmado no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos 13 e 4. Vamos ver? Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios. Matará o perverso. Esta profecia messiânica registrada pelo profeta Isaías é o que João registrou no livro de Apocalipse, nesse capítulo 19 que nós estamos estudando. Agora observe o versículo 12. Os seus olhos são como chama de fogo. Isso também nós já aprendemos, mais uma prova de que se trata de Jesus. Observe Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Está lembrado desse texto? Nós já estudamos, está aí no playlist, está vendo? Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? É Jesus, nosso Senhor. E o que significa estes olhos como chama de fogo? São olhos
penetrantes. É a onisciência de Deus, é a onipresença de Deus, é a onipotência. Nada fica em oculto. Ninguém consegue se esconder de Deus. Por isso que ele vai julgar com justiça, porque ele conhece com profundidade todas as coisas. Dele ninguém escapa. Vamos em frente. Os seus olhos são como chama de fogo e na cabeça dele há muitos diademas. Os diademas são adornos que os reis colocavam nas coroas, relatando as suas vitórias. E Jesus não perde nenhuma batalha, nenhuma guerra. Jesus é o Rei dos Reis, é o vitorioso. Ele vence todos os governos. É isto que significa estes diademas, estas honras, estas glórias, estes registros. É desta forma que deve ser interpretado. Concluindo agora o versículo. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Veja, ninguém conhece. Aí, quem nega a doutrina da Trindade tem dificuldade para interpretar esse texto. Ora, se ninguém conhece, só ele mesmo. Se ele não for Deus, significa que o Pai não conhece? Olha que profundidade. Significa que nem o Espírito Santo conhece? Não. Trata-se da doutrina da Trindade. E qual é a definição? Nós cremos em um único Deus, mas nós encontramos em Deus três pessoas distintas. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este nome que ninguém conhece, que é imensurável, é Deus. Nós não conseguimos compreender Deus na sua plenitude. A nossa alma, o nosso ser é limitado. É isto que significa este nome que ninguém conhece, ninguém consegue alcançar. É Deus na sua infinitude. Ninguém conhece. É isto que significa. Porque se interpretarmos que só Jesus conhece, nem o Pai conheceria, porque o texto diz, ninguém conhece. Vê como não é possível separar. Consegue entender isto? Isto é muito importante. Recapitulando, significa a plenitude da divindade que nós não conseguimos conhecer. O nosso conhecimento de Deus ele é limitado, porque nós somos criaturas e Jesus é criador, o Pai é criador, o Filho é criador, o Espírito Santo é criador, mas só tem um criador, que é Deus, o Deus que nós servimos. Apocalipse capítulo 19, versículos 13 e 14. Está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Vamos para a primeira parte. Está vestido com um manto encharcado de sangue. Como nós já estudamos em versículos anteriores, está falando do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. A igreja já foi arrebatada, tirada da terra e agora Jesus volta com a sua igreja. E tem um paralelo no próprio livro de Apocalipse, o versículo 20 do capítulo 14. Vamos rever? O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Claro, aí nós interpretamos de forma simbólica, nós já estudamos esse texto. A aula está aí no playlist, é só procurar aí, Apocalipse 14, 20. Se você perdeu, vale a pena olhar ou fazer uma revisão. Mas veja que interessante o que relata, o que escreve o profeta Isaías. É uma profecia que se cumpre nesse capítulo 19, que nós estamos estudando. Observe, Isaías capítulo 63. Vamos ler 6 versículos, do 1 até o 6. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu, que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Por que as suas roupas estão vermelhas? Por que se parecem com as roupas de quem pisa uvas no lagar? O lagar eu o pisei sozinho, dos povos ninguém esteve comigo.
Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, as esmaguei, e o seu sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano da redenção havia chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso, o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. Esse texto que acabamos de ler, quem está falando é o próprio Deus. Só que o cumprimento ocorrerá neste período que nós lemos no capítulo 19, versículos 13 e 14, quando Jesus voltar com a sua igreja. Ora, se lá está falando de Deus, o cumprimento se dará em Apocalipse no capítulo 19, logo, Jesus só pode ser Deus, só pode ser todo-poderoso. Este é um versículo muito importante e cria uma dificuldade para aqueles que negam a doutrina da Santíssima Trindade. Fica difícil para esse grupo negar que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Veja a importância deste paralelo e prova que é Jesus. Veja a sequência: está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Quem é o Verbo de Deus? Está lá no Evangelho de João, primeiro capítulo, no primeiro versículo. É Jesus. Logo, Jesus só pode ser Deus. Lembra da definição da doutrina da Trindade? Nós cremos em um único Deus, como está registrado em Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor é um único Deus, mas esse único é único de unidade composta. E como nós sabemos disso? Quando nós vamos para o Novo Testamento e nós lemos, por exemplo, Filipenses 2:11, nós vemos que o Pai é Deus. Quando nós lemos a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, nós vemos que Jesus é Deus. E quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4, nós vemos que o Espírito Santo é Deus. Ocorre que só existe um Deus. Portanto, essa é a definição da doutrina da Trindade. Nós cremos em um único Deus, mas encontramos três pessoas na divindade: a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Unidade composta. Quer ver uma comparação? Humanidade. Só existe uma humanidade, mas a humanidade é composta de mais ou menos 8 bilhões de pessoas. Mas é uma única humanidade, unidade composta. Tem vídeo aí ensinando, comparando e citando mais versículos. Vamos agora para o versículo 14. Os exércitos do céu o seguiam. Os exércitos do céu? Quem faz parte deste exército? Nós sabemos que no céu estão os anjos. Nós temos Deus, Criador, e depois os seres que foram criados por Deus. Por exemplo, os anjos, milhares e milhares, um número incontável. Mas, neste momento, a igreja também já está no céu. Será que a igreja faz parte deste exército? Ou exércitos? Vamos ver? O exército do céu os seguiam, montados em cavalos brancos. Lembra que nós aprendemos na aula anterior que Jesus está montado em um cavalo branco? Que o cavalo é um animal utilizado por militares de alta patente, generais. Lembra que nós aprendemos isso? Está aí no versículo anterior. Mas agora o texto fala que os exércitos que seguiam Jesus também estão montados em cavalos brancos. Veja que honra, que destaque para este exército. Assim como Jesus está montado em um cavalo branco, este exército ou exércitos também estão. Agora veja a conclusão do versículo. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Quem está vestido de linho finíssimo, branco e puro? Que significa santidade? Nós já aprendemos. A igreja recebe essa vestimenta de Deus. Isso nós já estudamos. Portanto, a igreja faz parte, está neste exército. A igreja descerá
com Cristo nesse dia, onde os inimigos de Deus serão destruídos, serão massacrados. É o juízo divino sobre aqueles que não temem a Deus. É o furor de Deus, o cálice da sua ira. Apocalipse capítulo 19, versículos 15 e 16. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos para a primeira parte. Da sua boca sai uma espada afiada. Como nós vimos no vídeo anterior, trata-se do Cordeiro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que neste texto está atuando como juiz. A igreja já foi arrebatada, tirada da terra, já houve as bodas do Cordeiro, a grande ceia, e a igreja está voltando junto com Jesus. Jesus, a igreja e seus anjos. Tudo isso nós já estudamos. E sobre esta espada afiada, nós já estudamos, tem um paralelo em Apocalipse no primeiro capítulo, versículo 16. Vamos reler? Na sua mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Lembrou desse estudo? Trata-se da pessoa de Jesus. Se você perdeu esta aula, ela está aí no playlist, é uma das primeiras, vale a pena conferir. Vamos em frente. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Veja que agora a justiça de Deus é sem misericórdia. É o furor da ira de Deus que nós estudamos também. E essa justiça é sobre quem aderiu ao projeto do anticristo, aceitou a marca da besta, o falso profeta, os governantes ímpios, o anticristo, o diabo, seus anjos caídos, os demônios. Não envolve a igreja esta justiça de Deus. A igreja está fora, já está com Cristo, já está salva. Vamos em frente. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Temos também um paralelo em Apocalipse capítulo 12, versículo 5, que nós já estudamos, a aula está aí no playlist. Vamos rever? Ela deu à luz um filho homem que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Percebeu? Trata-se de Jesus. Como eu disse, a aula está aí. Agora, veja que interessante. No livro de Salmos, o Salmo número 2, versículo 9, tem um paralelo também. É a mesma profecia. Observe. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Este salmo messiânico vai se cumprir nesse capítulo 19. Eu tenho aí no meu canal um playlist só tratando dos salmos messiânicos. Vale a pena conferir. Inclusive, este salmo eu comento lá neste playlist. Vamos agora para a conclusão deste versículo, versículo 15. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Nós já estudamos este assunto também no capítulo 14 do livro de Apocalipse, versículos 19 e 20. Veja, são paralelos. Um versículo confirma o outro. Veja o texto. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Claro que aí nós interpretamos de forma simbólica esta extensão, mas isso nós já estudamos. Se você perdeu, estão aí os versículos no playlist, está na sequência, é só procurar e rever.
Uma coisa se encaixa com a outra, por isso que são paralelos. Vamos em frente. Agora o versículo 16. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome. Lembra da aula anterior? Aquele nome que ninguém sabe, só ele sabe. O Cordeiro, que é um nome que a nossa mente não consegue alcançar. Nós não conseguimos entender Deus na sua infinitude, na sua plenitude, nós somos limitados. Lembra da aula anterior? Então, já neste caso, este nome é revelado. Vamos ver que nome é este? No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Temos também um paralelo, Apocalipse 17, versículo 14, que nós já estudamos. Observe, lutarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Observou? No 19 é o cumprimento desse texto. A igreja já foi arrebatada, já foi retirada da terra, a igreja já está com o Senhor, já ocorreu a ceia, as bodas do Cordeiro, e Jesus está voltando agora com a sua igreja. E os anjos também acompanham, tudo isso nós já estudamos. E agora esta vingança, este furor, esta ira do Deus Todo-Poderoso é sobre aqueles que aceitaram o projeto de Satanás, a marca da besta, do anticristo, que foram enganados pelo falso profeta. Tudo isso nós já estudamos. Então agora é a ira de Deus sem misericórdia. Não envolve a igreja já está com Jesus, a igreja já está salva. E interessante que Senhor dos Senhores, quem é o Senhor dos Senhores? É Deus. Lembra dos nomes específicos de Deus? Deus tem 3 nomes específicos e um deles é Adonai, que significa Senhor e é usado só para Deus na língua hebraica. Para pronome de tratamento entre as pessoas é um outro nome, é Adon ou Adoni. Adonai é só usado para Deus. Portanto, Jesus é Deus. Jesus é Deus Todo-Poderoso. De novo, a doutrina da Santíssima Trindade, o que ela ensina? Que só existe um Deus, mas nós encontramos em Deus, na divindade, 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Senhor, Jesus é Senhor e o Espírito Santo também é Senhor, mas só existe um Senhor. Olha que doutrina importante. O Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo também é todo-poderoso, mas só existe um todo-poderoso, porque é um atributo da divindade. Veja como é importante conhecer essa doutrina. Quem nega essa doutrina tem dificuldade para interpretar esse texto, porque o texto fala Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sobre tudo e sobre todos. É importante conhecer esse material. Eu tenho vários vídeos ensinando sobre essa doutrina da Trindade. E esta doutrina é muito combatida pelos sectários. Eu tenho material sobre também. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, negam essa doutrina. E outros grupos. Dá uma conferida aí. Apocalipse capítulo 19, versículos 17 e 18. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Vamos para a primeira parte. Então vi um anjo. Nós já estudamos sobre os anjos. Eles aparecem no Antigo Testamento, no Novo Testamento e principalmente neste último livro do Novo Testamento, Apocalipse. Aparecem constantemente. São seres espirituais
que só obedecem às ordens divinas. E nós entendemos por um ser pessoal todo ser que tem as 3 faculdades da personalidade: o intelecto, a emoção e a vontade. Observe que nós somos seres pessoais humanos. Daí nós temos um corpo físico, um corpo material. Os anjos são seres espirituais. Portanto, o corpo do anjo ele é espiritual. Veja, por exemplo, a pessoa do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo também é uma pessoa, mas como o nome já diz, Espírito Santo. Vamos em frente. Então vi um anjo posto em pé no sol. Claro que este posto em pé no sol deve ser interpretado de forma simbólica e não literal, até porque anjo é um ser espiritual, o sol é matéria. E o que significa? Significa um anjo que tem poder, que recebeu de Deus. Nós já estudamos sobre a hierarquia angelical, por isso nós entendemos que este anjo tem uma posição elevada na hierarquia angelical. É desta forma que é interpretado esse texto. Vamos em frente. Então vi um anjo posto em pé no sol, ele gritou com voz forte. Esta expressão gritou com voz forte também é comum no livro de Apocalipse, nós já estudamos em vários versículos. Significa autoridade, poder e uma voz que todos possam ouvir e compreender. Vamos em frente. Então vi um anjo posto em pé no sol, ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu. Neste caso, um grupo interpreta como aves realmente, aves que nós vemos hoje, e outros interpretam de forma simbólica. Portanto, nós respeitamos as 2 interpretações, porque ambas não ferem a palavra de Deus. Veja a sequência. Então vi um anjo posto em pé no sol, ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus. Agora aí um detalhe importante, nós encontramos aí um contraste. Enquanto a igreja participou da ceia, das bodas, do Cordeiro, porque a igreja já foi retirada da terra, já foi arrebatada. Nós vimos isso nos versículos anteriores. E por que o contraste? Porque esta ceia de Deus é o furor da sua ira, é a vingança divina sobre aqueles que não temem a Deus, sobre o anticristo, o falso profeta, o diabo, seus anjos, os demônios. Veja que é a continuação dos versículos que nós estudamos no vídeo anterior. Agora, observe o versículo 18. Para comer carne. Mas comer carne de quem? Será que devemos interpretar esse texto de forma simbólica ou de forma literal? Vamos ver a conclusão do versículo? Para comer carne dos reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Bem, como nesse caso há mais de uma interpretação, nós vamos trabalhar com os pontos que são comuns nas interpretações, que são respeitados, considerados por teólogos piedosos, tementes a Deus. Primeiro, todos concordam que isso se dará no Armagedon. Armagedon, nós já aprendemos que literalmente é aquele vale do Megido, que nós já estudamos também em versículos anteriores. Mas nem todos concordam que é apenas aquele espaço físico. Há um grupo de teólogos que interpreta como envolvendo todo o planeta Terra, esta guerra, a guerra do Armagedon. Mas todos concordam que este versículo ele se cumpre no Armagedon. Este é um ponto comum da interpretação. Segundo ponto comum, que envolverá todos os habitantes da terra, aqueles que aderiram àquele plano diabólico, ao plano do anticristo, apoiado pelo falso profeta. E aí, independente da classe social, independente da posição, seja governo, seja político, rei, militar, trabalhador, empresário, escravos, ou seja, o que todos concordam é que esta ceia
que é contrária à ceia da bodas do Cordeiro, totalmente contrária. Esta ceia é o furor da ira de Deus, é a vingança de Deus. E esta vingança se dará com o retorno de Jesus com a sua igreja e com os seus anjos, como nós aprendemos nos versículos anteriores. Observe, Apocalipse 19, capítulo 15, que foi estudado na aula anterior. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Aí trata-se de Jesus, nós já aprendemos, e esta justiça vai ferir estas pessoas, será sobre estas pessoas que estão habitando na terra. Outro detalhe comum que os teólogos concordam, que a igreja não sofrerá esta vingança, não sofrerá este castigo divino, este vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. A igreja já está com Jesus, ela está retornando com Jesus. Este é um ponto comum. Agora, como será realmente esta batalha? Os detalhes, aí não tem como encontrar um ponto comum. Sabemos e podemos afirmar, e todos concordam, que é a vingança de Deus. Vingança é a ira de Deus, o castigo sem misericórdia. É isso que podemos afirmar com segurança. Capítulo 19, versículos 19, 20 e 21. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. E outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Vamos para a primeira parte. E vi a besta. Esta besta é a besta que surgiu, que emergiu do mar, é o anticristo. Nós já estudamos em versículos anteriores sobre esta besta, portanto, não pode ficar mais dúvidas sobre esta besta. Repito, é a besta que emergiu do mar, é o anticristo. Vamos em frente. E vi a besta e os reis da terra. Sobre estes reis da terra, nós também já aprendemos. Estes reis, estes governantes políticos corruptos, se alinharam ao plano do anticristo, estão apoiando o anticristo. Lembra daqueles três eixos, daqueles três poderes que nós já aprendemos? A falsa religião, que tem como líder o falso profeta, que é a besta que emergiu da terra, os governos corruptos e a economia, que tem como Deus o dinheiro. Tudo isso nós já estudamos. Então, estão trabalhando, apoiando o plano do anticristo. Vamos em frente. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra. Aí nós aprendemos na aula anterior que um grupo diz que esta guerra será no Vale do Megido, conhecido como a última batalha, a Batalha do Armagedon. Mas também tem um grupo que não considera especificamente aquele espaço geográfico, considera que esta guerra envolverá toda a terra. E nós respeitamos ambas as interpretações, porque elas não ferem a palavra de Deus. A única diferença é que uma interpreta como o espaço geográfico literal e a outra como simbólico. Vamos em frente. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Bem, quem estava montado no cavalo? Cavalo branco. Nós já estudamos, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o seu exército?
O seu exército é formado pela igreja e pelos anjos, que nós também já estudamos em versículos anteriores. A igreja já foi retirada da terra, já participou da ceia das bodas do Cordeiro e agora está voltando, está retornando, tendo Jesus como comandante. Tudo isto nós já aprendemos. Vamos agora para o versículo 20. Mas a besta foi presa. Que besta? O anticristo, que é a besta que emergiu do mar. Também já aprendemos. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta que, com os sinais feitos diante da besta. O falso profeta é a besta que emergiu da terra, e ele também dá suporte para a besta que emergiu do mar, que é o anticristo. Veja que ele produz sinais, é a falsa religião, a religião da ostentação, a religião do vale tudo. É o cristianismo nominal, não é o cristianismo autêntico. O cristianismo autêntico já não está mais na terra, já foi retirado da terra. Vamos em frente. Mas a besta foi presa e com ela foi preso o falso profeta que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Também já estudamos sobre a marca da besta, sobre esses adoradores que foram enganados pelo falso profeta, enganados pelos políticos corruptos, enganados pela economia que tem como Deus o dinheiro. Estas pessoas aceitaram este plano diabólico. Foram seduzidas, é isso que o texto está ensinando. Deixaram de adorar o Deus verdadeiro e passaram a adorar o anticristo. Tudo isto nós já estudamos. Vamos em frente. Mas a besta foi presa e com ela foi preso o falso profeta que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Bem, aí nós precisamos abrir um parênteses nesse lago de fogo. Nós já aprendemos que o lago de fogo, ele é escatológico, ele ainda não foi inaugurado, ele irá acontecer, que é chamado de Geena, uma palavra grega. No português a gente escreve Geena, mas a pronúncia é Geena. Não importa, o que importa para nós é que é o lago de fogo, um lugar que ainda não foi inaugurado. Jesus falou sobre isto, Jesus ensinou sobre este lago de fogo. Eu tenho aí no playlist o Evangelho de Mateus capítulo por capítulo, onde é tratado esse assunto detalhadamente. Mas voltando aqui, existe uma corrente teológica que acredita no milênio, que nós ainda vamos aprender. Mas também tem uma corrente teológica que nega o milênio, que interpreta de forma simbólica. Ocorre que as duas correntes têm base bíblica. E como eu sempre digo aqui, a nossa instituição, o nosso ministério, o ICP, é interdenominacional. Portanto, nós respeitamos as duas correntes teológicas. Portanto, essa questão do milênio, desse lago de fogo, nós vamos entender melhor nos próximos capítulos. Vamos em frente. Versículo 21. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Nós já aprendemos sobre quem estava montado no cavalo, é Jesus Cristo, e com a sua justiça, com o seu poder, com o poder da sua palavra, julgará estas pessoas. Isso nós vimos nos versículos anteriores. Se você perdeu, dá uma olhadinha aí no playlist. Vamos concluir o versículo. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Bem, aí nós aprendemos também no versículo anterior. Um grupo interpreta de forma simbólica e o outro interpreta de forma literal. Nós respeitamos, sem problema algum. E como eu disse, nos próximos versículos nós vamos analisar essa questão do lago de fogo, a questão do milênio, tudo isso nós vamos aprender. Portanto, não vai perder a próxima aula. E continue me ajudando. Eu sempre deixo o link da aula aí na descrição.
Copie o link, cole lá no teu WhatsApp, envie para os seus amigos. Utilize esse material para ajudar os novos convertidos no discipulado. Eu digo quase em todas as aulas, o livro de Apocalipse é um livro super atual. E o mundo não consegue entender o livro de Apocalipse, porque o mundo jaz no maligno, é cego espiritualmente. Mas a igreja entende, porque na igreja habita o Espírito Santo. A igreja é o tabernáculo de Deus aqui na terra. E Deus não faz nada sem antes avisar o seu povo, avisar a sua igreja. Daí a importância do estudo do livro de Apocalipse para a igreja ficar vigilante. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.